Pessoal, boa tarde. Hoje eu vou falar só sobre capacitores, né, que eles vão aparecer aí dentro dos circuitos elétricos. A gente vai tratar da teoria e prática. Sigam o canal, no YouTube é bem facinho, digita lá pra gente, Ask Lecter, primeiro que aparece. Uma breve história sobre capacitores. Inicialmente, o Peter van Musschenbroek, ele criou uma garrafa de Leyden, 1746, holandês. Como que ele criou isso? Pegou uma garrafa comum, na parte externa ele colocou uma folha de alumínio, na verdade uma folha metálica, na parte interna outra. Com um bastão de cobre internamente, ele insere esse bastão por meio de uma rolha, tem uma rolha aqui, ele tapa a garrafa, passa o bastão perfurando a rolha e tem duas hastes de cobre que vão encostar na parte interna da garrafa, aonde você tem a folha de alumínio. Então eu tenho folha de alumínio na parte externa, garrafa, folha de alumínio na parte interna, bastão de cobre. Quando ele criou isso, ele colocou a água aqui dentro. Ele achava que a água, ele pensava no éter também, mas mais na água, que ela ia facilitar acumular carga. Aí encostava, ele carregava isso num gerador, tirava do gerador depois, e quando a pessoa encostava a mão aqui e aqui ao mesmo tempo, ele sentia um choque elétrico muito forte. Como que a gente pode fazer essa garrafa hoje? Um copo de requeijão, muito simples, de plástico, claro. Folha de alumínio por dentro, folha de alumínio por fora, uma haste de cobre, né? Aqui, a haste de cobre, um fio de cobre, um fio aqui um pouquinho mais fininho, tá? Fura a tampa do requeijão, passa a haste aqui, tá feita a garrafa, sem água, sem nada. Como que carrega essa garrafa? Como que eu consigo colocar carga aí? Logicamente, se você ligar aqui num gerador, vai carregar, vai passar carga ali para dentro. Mas uma maneira fácil, por exemplo, você pode chegar próximo, não encoste, só chegar próximo de uma TV ligada, da tela dela, e afastar. Desliga a TV, chega próximo, liga a TV, afasta. Só isso você já carregou. E se a pessoa tocar a mão na parte externa e aqui, ela vai tomar uma descarga elétrica. Isso futuramente, né, depois que o Peter criou, você vai ver historicamente o Faraday utilizando isso e os inventos foram aparecendo. Nada mais é que um acumulador de carga. Tá? Dá para fazer em casa aí, pelo que eu passei para vocês. Qual a utilidade disso, né? De você ter para que ele serve? Acumular carga. Ele vai estar presente aí na maioria dos circuitos eletroeletrônicos aí. Como que ele funciona? Então são duas placas em paralelo, né, isoladas, né? E quando eu ligo essas placas a uma diferença de potencial, em outro vídeo eu já falei o que é DDP, eu tenho um campo elétrico entre essas placas. Tá? Eu tenho um campo elétrico. Eu ligo essa placa e essa numa diferença de potencial, eu vou gerar um campo elétrico aqui. Tá? Esse campo elétrico faz com que as cargas fiquem concentradas, acumuladas nos seus terminais. E por que às vezes aqui dentro eles falam vácuo ou ar? Né? Para separar as placas. Essa separação vai fazer exatamente que uma placa vai ter as cargas positivas,
e outra negativa. Os jovens aí que vão para o laboratório, é muito comum eles carregarem é uma brincadeira que hoje não se deve fazer, mas fazia muito há 20 anos atrás. Carregava o capacitor, encostava no colega. A carga passa na hora, ele sente a transferência de elétrons, né? Sente a corrente elétrica, que ela é baixa, mas a voltagem é alta. E qual era a grande utilidade disso? Com uma garrafa pequena que o Peter criou, ele acumulava aí 10, 15 mil cargas em uma garrafa pequena. Como são atualmente os capacitores? Então a gente saiu da época da garrafa, né? E o aspecto dos capacitores ele muda bastante, né? Eu peguei aqui uma foto na internet, você vê que bem diferente, né? Eles mudam bem. Tanto é que esse aqui você pode alterar a capacidade dele, né? Você vai girar aqui, deixa eu pegar aqui, ó, literalmente com digamos, uma chave, um botãozinho, você vai alterando ele. Então você tem capacitor de poliéster, de tântalo, de óleo, capacitor variável, capacitor cerâmico. Cada um vai ter a sua utilidade aí no circuito. Aqui, ó, eu vou aproveitar a imagem. 4700. Aqui eu devia ter dado um zoom, mas eu acho que é microfaraday. 35 volts. Então esse aqui, 35 volts certeza, ele já tem a descrição dele aqui. Quando ele é muito pequenininho, aí tem uma tabela que você vai conseguir pela tabela fazer a leitura perfeita dele. Por exemplo, os cerâmicos mesmo tem tabela para o cerâmico. Você vai ver 2 números e às vezes uma letra aqui. Aí é seguir a tabela, né? Eu sempre falo, igual quando eu falei sobre os resistores, é importante você pegar um capacitor na mão, saber olhar, saber reconhecer no circuito e não saber somente fazer cálculos com ele, né? Vamos lá, ó, esse aqui ele está com um desenho bem fácil de você ver, ó, parte negativa, parte positiva, para não dar problema na hora de ligar, a pessoa saber em que ponto da placa eu vou ligar, como que eu vou fazer essa ligação. Capacitância. Então, propriedade que mede a eficiência de um capacitor em armazenar cargas. Essa é a capacitância. Como que eu calculo isso? A capacitância é a carga pela voltagem, né? Carga é sempre em Coulomb, e o U, que é a diferença de potencial, né, é sempre em volt. Como eu falei, posteriormente o Faraday fez mais experiências, então a unidade de capacitância é dada em Faraday também, né? Você pode encontrar Coulomb por volt, que nada mais é igual Faraday. A capacitância depende da distância entre as placas. Sim. Eu volto aqui, ó, as placas paralelas, né? Capacitância é igual a permissividade dielétrica no vácuo, é o material que está aqui entre as placas, eu estou falando que é o vácuo. Ela pode mudar, se for ar, se for óleo, aí vai. Vezes a área dividido pela distância. Cuidado, aonde que aparece pegadinha aí em vestibular, Enem, ou às vezes num exercício na universidade ou no técnico. A área é em metro, hein, pessoal? Se der centímetro quadrado, você transforma. Distância em metro também. Tá? Eu vejo muito erro. O aluno sabe a teoria, entende digamos, a fórmula, e o exercício dá uma derrubada nele aqui.
Um exercício resolvido. Bem simples, ó. Calcule o módulo da capacitância de um capacitor de placas paralelas de 0,05 metros quadrados, espaçadas em 0,5 milímetros. Ó a pegadinha aqui, ó. Milímetro, passa para metro. Adote E igual a 8,85 vezes 10 a menos 12. Perfeito. Lecter, sempre ele vai me dar o E? Às vezes não. Tem questões que ele te dá a capacitância, a área, a distância e pede para você calcular o E. Aí você vai isolar. Você vai passar o A dividindo e o D multiplicando isola o E. Eu já vi questão assim. Pode acontecer. Mas em geral, não. Em geral, as questões iniciais, quando você está começando o estudo do capacitor, elas vão por esse lado aí. Então eu coloco. Agora é encaixar o valor, né? O E vale 8,85 vezes 10 a menos 12. A área ele me deu, ó, eu transformei 0,05 em 5 vezes 10 a menos 3. Tá? E os 5 milímetros eu transformei em 0,5 vezes 10 a menos 3. Tá? Por quê? Aqui eu simplifico. Ó. Simplifiquei. E 5 dividido por 0,5 vai dar 10. Aí eu multiplico aqui. 10 a menos 12. Picofaraday. Por que 10 a menos 12 é picofaraday? Então é importante para capacitor, resistor, você ter mais ou menos isso aqui na cabeça. Ó. Um picofaraday, um nano, um micro, um mili, um quilo, um mega. Sempre bom. Dão a unidade na prova? Às vezes não, hein, gente? Então, não é difícil, é bom saber. Associação de capacitores. Então eu posso ligar os capacitores em série, em paralelo e depois fazer aí uma associação mista, né? A composição das duas coisas. Em série, um capacitor ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro. Como que eu calculo? A capacitância total vai ser 1 sobre a capacitância total é igual a 1 mais a capacitância do capacitor 1, mais 1 sobre a capacitância do 2, mais 1 sobre do 3 e assim por diante. E em paralelo, a capacitância total, aqui, esse em série foi reduzido a um só, o capacitor total. O em paralelo, as placas estão em paralelo, estão em uma ligação paralela, eu somo a capacitância total vai ser esse, mais esse, mais esse e mais quantos vierem em paralelo. Você vai ficar com uma sensação de déjà vu. Ah, eu já vi algo parecido. Se você já estudou resistores, você vai ver que ele é praticamente o inverso. O resistor, quando você associa ele em série, você soma todos os elementos. E o resistor, quando você associa ele em paralelo, você utiliza uma fórmula parecida com essa aqui. Então, se você teve essa sensação, é o inverso do outro. Tá. Vamos lá? Outro exercício. Ó. 2 capacitores, cujas capacitâncias respectivas são 2 pF e 3 pF. Estão associados em série. Determine a capacitância equivalente do conjunto. Então, eu tenho 2 em série. A equação em série é essa aqui que a gente vai usar. 1 sobre C é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. O C1 vale 2. O C2 vale 3. Ah, você não pôs o picofaraday. Eu vou pôr no final. Mas eu quero pôr, então põe, não tem problema. Aí aqui eu tirei o MMC entre 2 e 3, é o 6, né? 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Eu sempre falo pro o aluno aí, às vezes de ensino médio, tem aluno que gosta muito de estudar, está bem adiantado na escola, e não faça rápido, faz devagar.
Ah, mas tá, eu sei que você sabe. Faz devagar, porque às vezes você... Imagina você errar uma questão por um cálculo desse aqui. Cuidado, é 1 sobre C, deu 5 sobre 6. É 1 sobre C, eu quero C. Eu passei o C multiplicando para cá e o 6 multiplicando para cá. Tá? Deu 5C, o 5 está multiplicando, eu passo dividindo. E outra forma de fazer isso? Inverto C, inverto a fração. 1 sobre C é C sobre 1, e 6 sobre 5 vai 5 sobre 6, eu vou inverter ele, 6 sobre 5. Cheguei do mesmo jeito. Posso fazer multiplicando assim ou posso fazer invertendo. 6 dividido por 5 eu tenho 1,2 e aí eu volto o picofaraday para cá. Então em série está aqui. O paralelo. Então agora eu tenho dois capacitores. As capacitâncias são de 3 e 4 picofaraday. Determine a capacitância equivalente. Um é 3 e um é 4. Em paralelo, eu somo 3 com 4, 7 picofaraday. E a associação mista, onde eu vou ter série e em paralelo. Então eu tenho uma figura, ela apresenta aí uma associação mista, né, de 3 capacitores. C1, que vai estar em série com esses dois que estão em paralelo, C2 e C3. As capacitâncias de C1 é 1 pico, C2, 2 pico, C3, 3 picofaraday. Calcule a capacitância equivalente. Bom, primeiro momento, eu vou fazer essa em paralelo aqui, ó. Eu sei que em paralelo, eu basta somar as duas. Então, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, 2 com 3, 5. Então, eu vou ter a capacitância total vai ser C1 mais 5 picofaraday. Só que o C1 vai estar em série. Então, eu vou ter que fazer o cálculo em série. A capacitância equivalente vai ser o C1, que é 1, e o outro é 1 sobre 5, que a gente acabou de calcular. 1 sobre C equivalente, tira o MMC, né? 5 dividido por 1 dá 5, 5 vezes 1, 5, 5 por 5 dá 1, 1 vezes 1, 1. Então deu 6 quintos. Inverto, calculo. Termino aqui. Inscrevam-se no canal. Esse aí é a base do capacitor. Lógico que depois em circuitos a gente vai desenvolver mais e mais e mais. Mas às vezes a pessoa está lá em circuito, está vendo indutor, capacitor e tudo mais, e tem uma hora que ele erra a conta porque ele faltou um pouquinho de base, por isso que eu fiz o vídeo. Muito obrigado, agradeço as inscrições e os compartilhamentos. Até mais.